Olá a todos! Hoje eu irei apresentar o trabalho Sweet Tough, a inocência infantil e a importância dela para a aceitação da diversidade. Eu me chamo Ana Beatriz e sou uma das desenvolvedoras desse projeto, junto com a ajuda do professor orientador Davi Kiyoshinobi. Na série intitulada de Sweet Tough, o personagem principal Gus é uma criança híbrida, que seria meio humano e meio cervo, no caso do Gus. Ele é extremamente inocente e ingênuo e tem apenas 10 anos de idade. Idade essa que é rara para seus semelhantes alcançarem, já que, como eram diferentes e chegaram acompanhados de uma doença extremamente letal, eles eram abandonados por seus pais que tinham medo de sua aparência e de contraírem a doença, e caçados por aqueles que acreditavam que a cura para a doença que tinha vindo junto com eles estava dentro de seus corpos. Mas com Gus foi diferente, já que seu pai conseguiu fugir com ele e se esconder durante todos esses 10 anos. Infelizmente, por um deslize, os dois são encontrados e enquanto o pai do pequeno híbrido tentava afastar os caçadores, ele acabou contraindo a doença e falecendo, fazendo com que Gus ficasse completamente sozinho no esconderijo. Algo que não durou muito tempo, já que acabou achando algo relacionado à sua mãe biológica e partiu em sua busca. Assim que ele sai dos limites do esconderijo, ele acaba conhecendo Tommy, que salva sua vida de um caçador que tentava matá-lo. E mesmo depois de dizer para o garoto ir embora, o híbrido acaba se juntando a Tommy para conseguir encontrar sua mãe. Durante toda a série é mostrada a caça e o medo que os humanos têm com aquilo que lhes é diferente do que era alguns anos atrás. Mas algumas cenas também mostravam que nem todos pensavam do mesmo jeito e até mesmo tentavam proteger os híbridos. Ao decorrer da série, vemos cada vez mais como Gus é ingênuo com as questões do mundo fora das grades onde vivia. Ainda mais que seu pai lhe contava algumas mentiras sobre como as coisas funcionavam. E por isso, ele via todos como iguais, mas geralmente essa visão não era recíproca. E foi pensando nisso que esse projeto começou a tomar forma, pois ao ver os artigos e pesquisas feitas por diversas pessoas em diversos lugares, pude enxergar como aquela inocência que o Gus tinha era o ideal para o nosso mundo. Ainda mais que nascemos com ela e apenas somos corrompidos por todos os tipos de preconceitos que são expostos para nós ainda crianças. Mas é óbvio que o ser humano em si nunca terá as mesmas opiniões e conceitos sobre qualquer assunto que venha a existir. E é claro que aquilo que é dado como diferente, como novo e até mesmo como inferior aos padrões, não poderia ficar de fora desses embates. E em sua totalidade, uma das partes durante as discussões sobre o que é certo e errado sempre acabará deixando que suas opiniões se tornem preconceito. Mas a questão principal é o quanto esses discursos discriminatórios influenciam as crianças e quando elas perdem parte de sua inocência ao compartilharem os mesmos pensamentos e opiniões que ouvem, em maioria, dentro de seus núcleos sociais. E mesmo que alguns ainda pensem que o preconceito nos acompanha desde o nascimento, Nesday explica as 4 fases de seu desenvolvimento, que, de acordo com ela, só começa a partir dos 3 anos de idade. A primeira fase seria a indiferença, onde as crianças respondem aos estímulos do ambiente de forma aleatória e do que lhes chama a atenção. Mas também é nesta fase que as crianças começam a distinguir as cores e outros atributos dos objetos. A segunda fase é da consciência étnica, que se dá por volta dos 3 anos de idade, principalmente em crianças que vivem numa sociedade multirracial. Isso se dá após a ciência e a identificação de um membro externo do seu grupo étnico. Também faz parte desta fase a autoidentificação étnica, onde a criança começa a percepcionar que é membro de um grupo em particular. Já a terceira fase desta teoria é o pertencimento étnico, onde a criança aprende que pertence ou é membro de um grupo étnico particular. Nesta fase é onde existe a primeira focalização para o seu grupo de pertencimento, onde é procurado semelhanças ao invés das diferenças. A quarta e última fase da teoria centra-se no preconceito étnico, que é onde realmente se origina a existência do preconceito na infância. Outras pesquisas, como as feitas pelas universidades de Nova York e Amsterdã, com crianças em torno de seus 5 e 6 anos de idade, é que a partir desta idade os pequenos começam a se inspirar em adultos do seu meio social para formar sua personalidade e seus traços psicológicos. O resultado dessa pesquisa também vai de encontro à teoria de Prosansky, que diz sobre a probabilidade de crianças adotarem preconceitos aumentar à medida que esse preconceito é partilhado pelas pessoas no seu ambiente social. Em uma pesquisa feita pela estudante Catarina Rocho Farelos, do Instituto Universitário de Lisboa, onde ela submeteu 54 crianças entre seus 8 e 10 anos de idade a um teste adaptado do The Ben Anthony Family Relations Test, que é baseado em 7 imagens de diferentes tipos de famílias.
como a conhecida como nuclear, que é composta por uma figura materna, uma figura paterna e os filhos. A monoparental feminina, que é composta pela figura materna e os filhos. A monoparental masculina, que é composta pela figura paterna e os filhos. A homoparental feminina, que é composta por duas figuras maternas e os filhos. A homoparental masculina, que é composta por duas figuras paternas e os filhos. E um casal heterossexual sem filhos. Além do mais, também foi apresentado às crianças uma imagem em branco, caso a criança não se sentisse confortável para responder a pergunta ou que a resposta fosse que nenhuma das famílias tinham aqueles atributos. Assim, durante o teste, perguntas foram feitas sobre quais características positivas e negativas eles viam nas famílias. Com os resultados, é perceptível a opinião favorável à família nuclear, que teve o maior número de itens positivos, e que somente poucas atribuições positivas foram destinadas às famílias homoparentais, tanto a feminina quanto a masculina. A surpresa é na questão dos atributos negativos, que foram escolhidos em sua grande maioria a opção da imagem em branco, sendo seguida pela homoparental masculina. Mas, sem nenhuma surpresa, a família nuclear foi a que menos recebeu coisas negativas. Mas, ao final da pesquisa, foi reportado também pelas crianças que suas opiniões positivas sobre as famílias homoparentais femininas e masculinas eram as mesmas de seus pais. Enfim, chegamos à conclusão inicial de que, partindo de uma melhor metodologia de ensino, tanto no ambiente social quanto no educacional, é possível sim desenvolvermos melhor o senso crítico das crianças e utilizarmos o fato de elas ainda não terem desenvolvido muitos pensamentos de cunho preconceituoso, principalmente com pessoas de grupos minoritários.